Olá pessoal, estamos de volta para falar um pouquinho na translação vertical. A translação vertical ela não tem grande dificuldade, por quê? O movimento que vai ser feito vai ser exatamente esse movimento, de subir ou de descer, se deslocar no eixo do Y. Tá? Então, não tem muita dificuldade. Por exemplo, se eu, a partir da função y igual a x ao quadrado, se eu quero formar o gráfico, se eu quero criar o gráfico, construir o gráfico da função x2 menos 1, não há problema. Basta eu perceber o seguinte, eu estou tirando uma unidade. Então, o gráfico da minha função, ele vai ser deslocado uma unidade para baixo. Tá? Então, esse vértice que estava aqui no 0, 0, ele vai passar a ficar aqui no ponto 0, 1. E aí, o gráfico passa a ser esse aqui. Repara que não existe nenhuma dificuldade para localizar esses pontos, que são exatamente os zeros da função. São os valores de x para os quais a função se anula. Isso você determina quando você faz f de x igual a 0. F de x igual a 0, você vai ter x2 menos 1 igual a 0, x2 igual a 1, e portanto x vai ser igual a mais ou menos 1. Logicamente, esse ponto aqui será o ponto de coordenadas menos 1 e 0, e esse ponto aqui será o ponto de coordenadas 1 e 0. Tá? Então está aí o gráfico da função x2 menos 1. Tá? Então esse deslocamento vertical, ele não tem nada de muito complexo. Tá? Agora, veja que ele mexe com o conjunto imagem. Né? O conjunto imagem muda. Por quê? O conjunto imagem, no nosso primeiro caso, seria de 0 a mais infinito. De 0 a mais infinito. Quando você deslocou de uma unidade para baixo, ele passou aí daqui do 1 até onde? Até mais infinito. Então, o deslocamento horizontal, ele flui diretamente no conjunto quê? No conjunto imagem. É claro que se você quisesse, por exemplo, f de x igual a x2 mais 2, esse gráfico seria deslocado de 2 unidades para cima. Então, o vértice da parábola, que estava no ponto 0, 0, 0, ele vai passar a estar no ponto 0, 2, nessa nova função. Nessa função f de x igual a x2 mais 2. Tá certo? Facilmente a gente vê que essa função ela não tem zeros, né? Porque ela não corta o eixo x. Tá? Então, o movimento, a translação vertical, ela não oferece grandes dificuldades para a gente. Agora, o mais legal disso tudo é que você pode ter os movimentos combinados. Quer dizer, você pode ter uma translação
horizontal seguida de uma vertical, a conjugação das duas. Por exemplo, vamos pegar uma função f de x, por exemplo, igual a x2 menos 6x mais 8, por exemplo. Tá? Eu quero construir o gráfico dessa função. Olha, mais 8, botei 9 aqui, mas vou trabalhar com mais 8. Tá? Olha, eu posso pensar nessa função como sendo a função f de x igual a x2 menos 6x mais 9. Tá? Só que eu somei uma unidade, então para não alterar, eu vou tirar essa unidade. Então eu continuei com mais 9 menos 1 mais 8. Em outras palavras, eu escrevi esse 8 como sendo 9 menos 1. Tá? Isso faz com que eu olhe para a função de uma outra maneira. Quem é x2 menos 6x mais 9? Fatorando, isso é x menos 3 ao quadrado. Quadrado primeiro, x ao quadrado. Primeiro pelo segundo dá 3x, 2 vezes 6x, mais o quadrado do segundo, menos 1. Então eu passo a olhar para essa função como sendo, como sendo a composição de efeitos, de dois efeitos. Eu passo a olhar para essa função como ela sendo o seguinte: f de x igual a x ao quadrado seria essa parábola. A gente já está acostumado. Como eu tirei 3 unidades, o que aconteceu? Menos 3 unidades, ela deslocou 3 unidades para o lado direito. Então, a função veio para cá, ó. X menos 3 ao quadrado. Então, houve uma translação horizontal de 3 unidades para o lado quê? Para o lado direito. Agora, repara, em seguida, o que aconteceu? Em seguida, ocorreu o deslocamento vertical de uma unidade para baixo. Ora, uma unidade para baixo fez com que esse vértice, que era 3, 0, viesse para cá, para 3, 1. Ela veio para cá. Certo? Ela deslocou para baixo uma unidade. Então, o gráfico da parábola da função quadrática, ela passou a ser esse aqui, ó. A composição dos dois movimentos, da translação horizontal seguida da translação vertical. Repara que esses pontos, eles são facilmente determinados. Ó. Esse ponto aqui, esse e esse. Ponto A, B e C. Já esse aqui, o vértice, já está determinado, né? Ele desceu, ele estava no 3, desceu uma unidade, ele é 3 menos 1. Agora, aqueles pontos que eu falei, eles são facilmente determinados, porque esse ponto A, ele vai surgir quando você fizer x igual a 0. Quando você fizer x igual a 0, repara o que você vai ter aqui. Você vai ter o f de 0, sendo quem? 0 menos 3 dá menos 3, ao quadrado 9.
9 menos 1. Então você tem um ponto aqui. Esse ponto é um ponto de coordenadas 0, 8. Tá? E o ponto B e o ponto C são tranquilos. Por quê? Na verdade, esses pontos são os zeros da função. São os valores de x que anulam a função. Então, f de x igual a zero. Você passa a ter a função x menos 3 ao quadrado menos 1 igual a zero. Passando esse cara para o outro lado, você vai ter x menos 3 ao quadrado igual a 1. Logo, x menos 3 vale 1 e x menos 3 vale quanto? Menos 1. X menos 3 igual a 1, daqui você conclui que o x acaba sendo 4. Seria esse ponto aqui, 4, 0. E aqui, a gente vai ter o x sendo menos 1 mais 3, x igual a 2. Ponto 2, 0, que é esse aqui. Então aí você tem o quê? Você tem os dois movimentos. A translação horizontal seguida da translação o quê? Vertical. Então, isso é legal porque te dá um bom manejo, de gráficos de funções, porque isso serve para qualquer função. Se eu precisasse saber o conjunto imagem aqui da função, quem seria meu conjunto imagem? Ele vai pegar desde 3 até quem? Até mais infinito. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tenha ficado claro para vocês, certo? O que é a translação vertical, a translação horizontal e a composição das duas. Bom? Um abraço, gente, até a próxima.